Oi! Estamos começando aqui com o primeiro podcast do Mentoria Eleitoral. Vou me apresentar, eu sou Aline Bezerra, sou jornalista e acredito que a política é o principal instrumento de transformação social. Por isso, eu estou nessa há 17 anos. Como mulher, preciso dizer que enfrento há 17 anos os desafios que é trabalhar com política. Mas é o que eu amo e é o que eu sei fazer. Eu sou Glauco Rojas, sou publicitário e trabalho com política desde que eu me entendo por gente. A ideia é que hoje aqui a gente consiga conversar um pouquinho sobre os bastidores da nossa atividade e a cada episódio trazendo convidados que dialoguem com esse mundo, o mundo de quem resolveu trabalhar e fazer política. Pessoal, importante que vocês se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube e também nos sigam nas nossas redes sociais, @Mentoria Eleitoral. E para começar essa temporada, nós temos um expoente da nova geração de profissionais de comunicação política, de marketing político, principalmente no que diz respeito ao digital. Ele tem apenas 28 anos e já é o chefe da comunicação digital do Partido União Brasil. Administrador, sambista e apaixonado por política, ele atua com campanhas e marketing político desde 2013. Em 2022, coordenou o digital da campanha presidencial da candidata Soraya Tronic. E foi o pioneiro em cobertura de redes em tempo real durante os debates. Quem aí assistiu se lembra, os memes, os recortes, as falas da Soraya iam quase que instantaneamente para o ar. E ele que foi o responsável junto com a turma dele, né, com o time dele. E é com muita alegria que recebemos para o nosso primeiro episódio do podcast, Mentoria Eleitoral, com muito orgulho, meu ex-aluno, Júlio Pontes. É isso aí. Ex-aluno do Glauco, não só do Glauco, né? Vários outros professores. Eu até acho estranho, assim, um expoente, caramba, um expoente, assim. A gente que fez de tudo um pouco, demora a acreditar que realmente a gente conseguiu fazer alguma coisa legal e se torna inspiração para outras pessoas, né? É difícil de verdade, assim. Eu acho até um pouco arrogante, eu fico assim, cara, será que é isso? Será que não é? E tal. Mas eu tô aqui mesmo para falar o que vocês quiserem, o que perguntarem, pra gente trocar essa ideia mesmo, sem maquiagem, como eu costumo dizer, sem maquiagem, na vera mesmo, o que acontece e o que não acontece também. Júlia, a gente agradece muito a sua participação aqui hoje. Você está inaugurando o nosso novo produto. Fico feliz, cara. A nossa empresa decidiu fazer um podcast, entendendo até o próprio mercado, vendo a dificuldade que a gente tem conversando com pessoas que atuam no mercado, que a gente acaba não tendo muita opção de conteúdo, de referência. As pessoas não conhecem os bastidores do nosso trabalho, porque nós atuamos nos bastidores. Acho que hoje o assunto, a política, está mais difundida, é um fato. No entanto, as pessoas não conhecem o que é trabalhar com política, como é assessorar um candidato, um parlamentar. Então, a ideia do nosso podcast é justamente esse, apresentar um pouco para as pessoas e também oferecer conteúdo para quem já trabalha e muitas vezes tem dificuldade, se sente perdido, como são os bastidores aí da atividade política, e a gente fica muito honrado que você é o nosso primeiro convidado. Né? Que fico. E é realmente isso que você falou, assim, não tem muito... O Glauco trabalha mais tempo com isso, vai concordar. Cara, não tem muito o que você consumir. Assim, claro que tem bastante coisa na internet, você pode procurar, hoje em dia tem mais vídeo e tal. Mas eu fui aluno do Glauco num curso que era para candidatos. E eu nunca quis ser candidato. Por quê? Eu sempre fiquei buscando, assim, o que estudar. Eu vou estudar, eu quero estudar isso, quero me aprofundar nesse tema. Pô, eu quero ser um assessor, eu quero trabalhar com campanha. E não é uma coisa muito difundida. Hoje por mais que tenham, são poucas as opções de capacitação. Então, ou seja, tem um mercado gigantesco aí. Enorme. E assim, não só de professores, mas de podcasts também, de canais de YouTube também, porque as pessoas existe uma demanda no mercado para contratar esse tipo de profissional e não existe capacitação para eles. Assim, eu quero me tornar um cara que eu quero assessorar um político. Por onde eu vou começar?
Hoje até tem, assim, mas o que principalmente sempre me dificultou um pouco é aquela coisa assim, que vocês vão concordar comigo, que assim, aparece no ano da eleição patrocinado lá no seu Instagram. Aprenda a fazer campanha em 45 dias. Não é assim, cara. Sim. Não é assim. Fórmulas mágicas, né? E a gente tá aprendendo até hoje, cara. Ninguém sabe. Sim. Se você falar que aprendeu a fazer campanha em uma semana, é mentira, cara. Porque em 2018 não tinha TikTok. Exatamente. E aí a gente tem que estar, né, presente, tá evoluindo, estudando, trocando ideia com quem trabalha na área, devagarinho ali, pô, lá como é que é isso aqui. A gente já conversou outras vezes fora de ambiente de trabalho, assim, de falar, pô, como é que está, tá bem, tá indo pra onde é que tá dando certo, porque as coisas foram assim, né? E a internet foi disruptiva, né, Júlio? Total. Você concorda que ela veio, ela transformou tudo. Total. E se a política não acompanhasse, né, esse modelo de comunicação, de se comunicar, de se conectar, certamente, né, quem não aproveitou isso tá ficando para trás. Isso e eu acho até que a política demorou a fazer isso. Assim. A gente só foi entender, de fato, que a internet ganharia uma eleição quando o Bolsonaro ganhou. Que aí todo mundo falou assim, rede social e muita e tal, gente pagou um preço caríssimo por isso, né? Por não estar na internet. Por e não... desacreditar. Perfeito. E aí, assim, em 2014, você falou, né? Eu formei em administração. Formei em administração e meu tema do meu TCC já foi administração de uma campanha eleitoral. E na época eu estudei os 24 deputados distritais eleitos aqui em Brasília, na CLDF. Em 2014. Em 2014. Certo. Formei em 2015. E aí, naquela época, a percepção, o meu trabalho foi justamente esse, a percepção que eles tinham do marketing político para a próxima eleição. E não era uma percepção assim, de importância de 0 a 10, 10. Não era, 5, 4, outros não, acho que não, vou continuar. Era muito lateral ainda. Era uma coisa assim, tá acontecendo ali, mas a política é isso aqui, né? A gente tá por aqui. Não é assim, a política não tá à margem da sociedade, pelo contrário, né? Então, assim, se a sociedade está na rede social, o político tem que estar. Como é que surgiu esse seu interesse pela política, por comunicação? Conta um pouco dessa sua trajetória que te fez chegar aonde você chegou hoje. Então, minha família, na verdade, toda trabalha com política direta ou indiretamente e com comunicação. Assim, uma coisa ou outra, na maioria das vezes, as duas coisas. Então, meu pai é jornalista, é dono de um jornal, o Jornal Brasília e Capital. Meu padrinho trabalha com uma parlamentar aqui do DF também hoje, já trabalhou em outras áreas, o Homésio Pontes. Se você me permite, o padrinho é nada mais nada menos que o Homésio Pontes, né? Que para todos nós profissionais ele é uma referência já de muito tempo, né? É um nome de muito respeito, né? De muita responsabilidade aqui. Que ajudou a construir marcas, né, para a cidade. Assim, a gente pode dizer que são, né, ali falar de Floriza, a gente está falando de né, um patrimônio, né, que as pessoas consideram. Então, assim, essa coisa da política vem desde aí. Meu pai, meu padrinho, minha mãe, enfim, todo mundo ali, de certa forma, trabalha com isso. A outra parte da família também é jornalista, tem um que é poeta, o outro é professor, as tias e tal. Então, essa coisa sempre foi muito presente lá em casa. E aí, a partir daí, assim, desde que eu falo isso e é verdade, assim, desde que eu decidi que eu não ia tentar mais ser jogador de futebol, eu decidi que eu ia trabalhar com política. Isso não demorou, foi, né? você Porque eu tinha era quantos ruim. anos? Eu tinha uns 15 anos. Não era muito bom de bola. Então, assim, decidi que eu sou pereba mesmo. Então, eu vou trabalhar com política. Mas curiosidade, antes, ali, nos seus 15 anos, antes, quando criança, você ia para campanhas? Você já estava inserido nesse meio? Já. Tem foto minha na posse aí de presidente, que é melhor não falar qual que é. Tem foto minha aí... em reunião, aquela velha galinhada, coxinha amassada, já desde molequinho lá. Então, assim, desde aí, assim, por 15 anos, saí do ensino médio ali e falei, não, cara, eu quero trabalhar com isso. Então, já fui de grêmio estudantil, representante de classe. Legal. Então, todas essas coisas eu estava presente e sempre quis trabalhar com isso. E eu acho que por isso que assim, vocês falam assim, já com 28 anos, já tá lá e tal, porque eu decidi muito cedo a trabalhar com política. Então, assim... Aí saí da escola, fui para a faculdade para fazer administração. Na época meu pai tinha uma gráfica, tava meio fechando a gráfica, falou, não, eu vou fechar isso aqui para trabalho demais e tal. E aí eu falei, não, vou estudar administração e vou administrar a gráfica.
Isso aí foi em 2013, eu lembro que eu fiz meu primeiro serviço assim, de gráfica para político. Em 2014 trabalhei numa campanha, a primeira, né? Então prestei serviço de gráfico para vários candidatos e partidos, enfim. Nessa época aí ninguém escolhia de nada, né? Porque o dinheiro era o mesmo, né? Recebeu, pagou, pronto, levou. Foi bom então você literalmente foi do panfleto ao post, né? É isso, é literalmente. E eu vou falar mais, que assim, eu decidi fechar a gráfica justamente por causa, depois de entender assim, a importância do digital, eu falei, cara, uma hora isso aqui vai acabar. Então aí em 2014 eu trabalhei na campanha, foi aquela campanha que o Frejá assumiu faltando 45 dias. Sim. Foi bom pra mim, porque teve que mudar toda a papelada do Arruda, né? O Arruda ficou 45 dias candidato, aí depois o Frejá passou 45 dias candidato. Aí em 2015 eu formei, entreguei meu TCC e tal, no final do ano. Em 2016 eu fui para Itajubá com meu pai fazer uma campanha lá, de o prefeito Rodrigo Vieira, inclusive prefeito, um abraço, prefeito meu amigo assim até hoje. E na época eu fui para receber nada. É o que eu falo assim, cara, você tem que ir para, né, você pegar dar a cancha, cara, né? Exatamente. Se eu não tivesse ido, eu não tava contando essa história aqui hoje. Até porque campanha municipal é completamente diferente da realidade que a gente tem aqui Total. em Brasília, né? Acho bom a gente comentar um pouco sobre isso, Júlio, porque, enfim, a gente tem uma realidade aqui em Brasília, né, que é uma cidade que não tem município, né? Nós estamos no Distrito Federal, então não temos município. Mas a gente tem que ir para esses lugares aqui que tem, né? A gente costuma falar que no entorno, a gente vai para o entorno, fazer campanha no entorno. E como é essa diferença de fazer campanha? Cara, tem duas coisas que eu poderia falar assim que eu fiz e sem nenhuma prepotência. Assim, eu fiz porque fui eu que estava ali, vi a necessidade, fui lá e fiz. A primeira foi nessa campanha de Minas, que a gente ganhou muito voto nos comentários do Facebook. Que assim, eu lembro que eu cheguei aí, tinha aquela máxima assim, de não responder comentário. Não sei se, acho que tem muito político que tem isso até hoje, porque o cara xingou, não vamos responder. Sim. Aí eu falei, não, cara, não tem isso aqui não, a gente vai responder. Aí fiz uma planilha de Excel. A planilha era mais ou menos assim, tipo, por áreas, então saúde, o que o prefeito fez, o que ele vai fazer. Ele era candidato à reeleição. Educação, o que fez, o que vai fazer. Transporte, o que fez, o que vai fazer. Por áreas e por região. Bairro tal, o que fez, o que vai fazer. Reborjão, que é um bairro lá, o que fez, o que vai fazer. E aí eu fiz essa planilha gigante, na mão mesmo, entrevistei ele lá, falei, gravei lá. O que você fez é isso aqui, o que você vai fazer? Aí ele ia lá e falava e tal. Gravei e preenchi essa planilha de Excel. Quando começou a campanha, eu passei essa planilha de Excel para uma equipe que na época eu nem sabia que chamaria hoje de equipe de monitoramento. Mas era uma pessoa que me ajudava na resposta dos comentários. Então, assim, todos os comentários que chegavam, a gente tinha uma resposta pronta dele, o que fez, o que vai fazer, e respondia como prefeito, em primeira pessoa. Então, prefeito, você fica falando aí, prometendo, mas não fez nada na saúde. Lá na planilha, eu fiz isso, vou fazer isso. Um abraço. Então a gente fez, assim, eu fiquei uns 4 dias fazendo isso, o prefeito falou, não, Júlio, não vamos fazer e tal. Passou esses 4 dias, eu levei lá impresso no papel, eu falei, prefeito, aqui, a gente fez isso aqui. E muita gente falava, não sabia, vou votar em você. E cidade de interior tem essa coisa também. O cara acha que está falando com o prefeito. Aliás, ele tem certeza. Sim. E falar com o prefeito para ele é um motivo de orgulho. Pô, o prefeito Prestígio, me respondeu. Exatamente. E a gente andava na rua, pô, o prefeito me respondeu. Então a gente foi muito importante essa coisa da resposta de comentário de Facebook nessa época lá. Ou seja, você conseguiu comprovar para ele na prática que a sua ação, a sua atitude estava dando certo. Que no final das contas o que importa é o voto. Sim. Se o cara deixou lá expressamente, eu não ia, mas agora eu vou votar em você. O cara fica satisfeito, porque afinal de contas ele quer isso. E a atividade política, ela é, no final das contas, é uma atividade de relacionamento, né? Então, se você não usar os canais que tem disponíveis para se relacionar, você vai fazer como? Exatamente. Outra que é um caso interessante, foi numa campanha em 2020, na Bahia, que eu estava fazendo um trabalho assim, tipo terceirizado, não era contratado de fato da campanha, porque eu já estava trabalhando em um gabinete, cara, passei uma semana fazendo o tráfego, o impulsionamento e não chegava, cara, o resultado era muito ruim.
E eu não entendia, porque eu tava aqui, a campanha no interior da Bahia, até que eu falei com a galera que tava lá, falei, cara, o que acontece aí? Me conta aí um pouco dessa realidade de vocês aí. E aí eu fui entender que na rua, na cidade, assim, os transeuntes, eles não têm 4G, 3G. Sim. Pacote de dados. Pacote de dados. Então, como faz o impulsionamento? Aí, nessa campanha aí, eu comecei a fazer os impulsionamentos só para quem estava conectado no Wi-Fi. Porque aí, se ele está no Wi-Fi, ele está em casa. E só nos horários, assim, de manhã, final do dia. E aí começou a rodar, funcionar. Mas é essa coisa que você falou, da diferença do município. Porque a gente não tem essa noção. Entender a realidade local. E isso é uma grande dificuldade que a gente vê também acompanhando as campanhas, porque quando pessoas vêm com fórmulas mágicas. Imagina você achar que existe fórmula mágica que vai eleger tanto um deputado distrital aqui em Brasília, quanto um vereador numa cidade do interior da Bahia. Cara, não existe. Não existe isso, é preciso entender a realidade. Então, chegar com essas fórmulas mágicas só vai atrasar, provavelmente. Né? Às vezes o cara contrata o que mais tem. Ah, meu primo trabalha com isso, ele sabe mexer ali no Photoshop, vai fazer uma arte pra você aí. Beleza, vai lá, faz lá. Na hora que chega não dá, cara. Sim. Não funciona, não tem... Então assim, tem que entender a realidade, não tem outro jeito, cara. Você tem que entender a realidade. Tô falando, eu fiquei uma semana gastando dinheiro à toa, que eu falo assim, o que tá acontecendo? Caro, o alcance caro, o custo caro do anúncio no Facebook. Quando eu fui ver, a pessoa não tinha 4G lá. Eu lembro do Glauco contando uma história, eu vou pedir para ele contar aqui, de uma campanha que ele fez em Pirenópolis. Ainda estava popularizando, o Instagram ainda não era muito visto, o Facebook já estava consolidado e o WhatsApp estava chegando. Né? Então, umas 2 campanhas municipais aí para trás. Que foi exatamente isso, a questão da regionalidade. Né? Nós levamos uma baita equipe, só profissionais tarimbados de audiovisual, fazíamos produções belíssimas, mas elas não escoavam, porque as pessoas não tinham sequer pacote de dados para ver o vídeo. Então, quando chegava no celular dele, tinha que ter aquela setinha de fazer o download, ele não baixava, para não consumir o pacote dele. Hoje menos, né? Mas são essas percepções. E Pirenópolis é aqui. Pirenópolis é aqui. Do lado. Esse daí foi no interior da Bahia. Assim, a gente não tem como você saber a realidade lá, irmão. Desculpa, se você falar que vou te entregar aqui um post com 365 posts pronto para político. Mentira. Sim. Mentira. Mas por isso também, eu não sei se você concorda, Júlio, mas eu acho que é importante, por exemplo, quando você chega, você é contratado, né, para ser ali o marketing político de uma campanha. É importante você se relacionar com quem já está. É importante você dar valor às informações que aquelas pessoas trazem, porque também muitas vezes os profissionais, de alguma forma, não sei se a gente pode colocar como arrogância, chega achando que sabe tudo, que muitas vezes tem fórmulas, né, prontas ali na cabeça, e não entende aquela realidade e quer aplicar algo que não vai funcionar. Não, aí o político tá lá e fala assim, nós vamos... aqui é política de Estado, não é de governo, né? Então ele fala assim, nós vamos dar continuidade às obras tal da gestão anterior, porque não tem nada a ver, parar com as obras, a população que é a grande beneficiada. Só que a equipe dele não está fazendo isso. Sim. Que é o que você falou, chega lá, não, tá, eu fiquei 4 anos aqui trabalhando, chega na campanha, rasga tudo e começa do zero. Não vai dar. Não funciona, né? Funciona. E o pior é que muitas dessas vezes, o profissional que foi para lá, que muitas vezes pode ser um profissional capacitado, bom, ele não consegue mostrar resultado. E aí a gente tem que, né, buscar onde é que houve essa falha, e aí muitas vezes é na falta de diálogo, na falta da comunicação interna também, né? Porque de quem está chegando com quem já estava, existe rixa, enfim, a gente sabe que campanha normalmente é um ambiente mais tenso, né? Cara, nessa agora de 2022, quando começou assim, o período eleitoral, o Guilherme, que trabalha comigo lá da minha equipe, falou assim, vamos apostar 100 pontos, que até o final da campanha a gente vai brigar aqui. Eu falei, não, nós não vamos brigar não, cara. Não, campanha todo mundo briga. Se a gente terminar a campanha e não brigar, a gente que tá errado. Eu falei, não, a gente não vai brigar. Eu ganhei isso, hein, que a gente não brigou. Foi na paz, divertindo assim. Aí, tento fazer isso assim no meu ambiente de trabalho, que seja divertido, porque não dá, você tem que ser criativo. Mas você já enfrentou algum tipo, não de briga, mas
de disputa no sentido mais fraterno até da palavra, entre a velha e a nova escola, entre quem vem com a cabeça de redes, a linguagem de redes, do digital, e ali da trend, etc., com quem vai te dizer que não, cara, não é nada disso, é dessa forma aqui, igual meu avô fazia. Nossa, isso tem demais, cara. Isso tem demais. Ó, hoje, para não falar que é conversa minha, hoje saiu num site assim, senadora Soraya Tronic acaba com a liturgia do cargo de senadora nas redes sociais. E um texto enorme. Porque a Soraya, ela faz esses vídeos assim, a liturgia do cargo de senador não permite que faça isso. Não consigo entender, assim, sinceramente. Por quê? Porque ela tá lá no Twitter, ela vai lá e responde, é ela mesma que vai lá e responde, a pessoa pergunta alguma coisa, ela responde. Tá, todo mundo no Brasil, 220 milhões de habitantes, pode usar a rede social. O político não. Sim. Que é justamente quem mais tem que chatão, quem mais tem que prestar conta. Aí não, porque ela tava no carnaval, tá, mas ela destinou recursos para todas as escolas de samba do estado dela, ela não vai poder ir na Sapucaí e curtir o carnaval. Todo mundo no Brasil curte o carnaval, aí o político não pode. Sim. Então é isso, assim, a galera da antiga que vem e fica cornetando, porque tá vendo que tá tendo um alcance bom, audiência boa, e vem eu acho que junta também com parte da política ser uma atividade criminalizada no nosso país, o que é péssimo, né? Que é péssimo. Inclusive, muitas vezes afasta bons profissionais, né? Que querem, se interessam em trabalhar, mas falam, não vou me misturar, né? Não vou colocar meu nome nisso. E é um grande, assim, considero eu, né? Como eu falei, estou há alguns anos nessa estrada também, um grande erro, porque a política está em absolutamente tudo que a gente faz. Total, né, cara. Você vê que hoje a gente não tá fumando porque existe uma lei que proibiu fumar em ambientes fechados, né? Isso é uma lei. Se for uma lei, algum deputado foi lá e apresentou essa lei e os outros foram lá e votaram essa lei e o presidente promulgou essa lei. Você não é dessa geração, só de uma geração ou duas atrás da sua. Vai lá, coroa. Vou chamar o Glauco de tio agora. O cinto de segurança. Quem usava cinto de segurança nos anos 80, né? Quem não tem história de um monte de menino no porta-mala do carro ali, em viagem, todo mundo, várias pessoas no carro, uma em cima da outra, às vezes pegando BR. Não tinha uma lei. Não tinha uma lei. Né? E o que eu costumo falar é, parabéns para você que não gosta de política. Os que gostam estão lá fazendo e você vai ter que aceitar. Assim, não, é a vontade da maioria. Né? Vivemos numa democracia e é isso, assim, não tem o que fazer. Não tem pra onde correr. Vai ser governado pelos que querem. E aí que era o que a gente tava falando. Aí, tudo, assim, temos um consenso, tudo é política. A rede social não? Como não? Se o cara do Big Brother entra numa trend, o político não vai entrar? Então, assim, só que aí, quando a gente depara com a galera que é mais antiga e tem a cabeça fechada, porque, por exemplo, o Omésio é mais na antiga, mas ele sempre me deu liberdade para fazer a coisa que eu queria. Porque ele compreendeu que estava acontecendo uma mudança. Exatamente. E que ela tinha que ser integrada às novas as ferramentas tradicionais. Tem a humildade de falar assim, então, eu não entendo. Eu sei a mensagem que eu quero passar. Quando eu trabalhava com a Paula Belmonte era isso. Sim. Eu sei a mensagem que eu quero passar. A forma, você que tem que saber. Sim. Afinal, eu tô lá para fazer a rede social, né? Sim. É claro que a gente precisa de um filtro, né? De entender também o perfil de quem que a gente está trabalhando, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem um perfil. A gente já trabalhou, assim, com políticos que não tinham um perfil, por exemplo, de lá estar fazendo uma dancinha no TikTok, né? Que acaba que as pessoas resumem o TikTok em uma plataforma de dancinha que não é, inclusive, né? Um erro resumir essa plataforma a isso. Mas, enfim, a gente também, né, não vai ser leviano de colocar um político para fazer uma dancinha e ridicularizá-lo. Tudo tem seus limites, a gente tem que, enquanto profissionais, a gente vai avaliar o que cabe e o que não cabe para determinado perfil. Não, né? Total. Lá, quando eu cheguei no Democratas, que quando eu fui pro partido era Democratas ainda, e depois virou União Brasil. Quando eu cheguei no Democratas, tinha um mito da história do Power Ranger. Eu não tava lá ainda, mas assim... mito é esse? Quando eu cheguei lá, o ACM Neto era o presidente do partido, e da minha equipe que chegou lá junto comigo, ficou só um, que é o editor de vídeo, o Guilherme, que tava da equipe remanescente da outra equipe.
E aí na primeira semana eu já inventei um vídeo lá muito louco, nem lembro o que era, mas era uma coisa assim bem disruptiva, assim, meio fora da caixa. E ele falou assim, cara, você vai cair na história do Power Ranger. Eu falei, que porra de história do Power Ranger? Ele falou assim, não, tinha uma agência que cuidava da rede do partido, uma agência grande, que fez um post com os deputados Power Ranger, um negócio assim, e ficou meio ridículo, e o presidente mandou cortar ali, falou, não, acabou e tal. E aí ele sempre falava assim, na hora que começava assim, ele falava assim, cara, você tá um pouco demais, você vai cair na história do Power Ranger. Então eu ficava sempre nessa, é o limite, é o parâmetro. Então assim, Júlio, tu vai fazer isso mesmo? Ó o Power Ranger. Aí eu já fico, não, Power Ranger não, pô, não, aqui tem um sentido e tal. Então assim, tem muito disso, assim, de você saber onde é que vai. E a história do TikTok ser rede de dancinha já caiu por terra. Quem acredita nisso aí, tá errado. Sim. A gente bateu, se eu não me engano, na campanha, vídeo da Soraya com 2, 3 milhões de visualização. Sim. Isso aí você vai dizer que não tem um impacto lá? Pô, 3 milhões de pessoas é muita gente, cara. E não tava dançando não, era um vídeo de debate. Sim. Então, assim, se ela falou na televisão, além daquela audiência, tem mais 3 milhões de pessoas que viram aquilo depois no TikTok. Aí você entra numa questão que para mim é chave, que é de linguagem, né? Eu escuto muito você falando isso, que não é por ser da política que tem que ser chato. Por que não é? O que muda, né? Assim, qual é a contribuição das redes sociais para que a linguagem seja mais acessível e gere mais interação entre as pessoas e os políticos? Eu costumo dizer que, assim, política é massa. Ponto. O que eu vou fazer para provar isso? Então, o meu trabalho é provar a cada post que política é legal. Política é massa. Então, vamos lá. Eu preciso... Uma hipótese X. Preciso divulgar uma emenda parlamentar de um deputado. O que vem na cabeça de quem trabalha com política? Bota um número gigante, X milhões para Taguatinga. Ninguém vai ver, velho. Ninguém vai ver. Agora sim, você destinou uma emenda, foi lá em Taguatinga, tirou uma foto com o dono do restaurante, que é na praça que vai ser reformada com o dinheiro da sua emenda, faz sentido. E aí você impulsionou lá naquela praça, faz sentido. Por quê? Porque quem vai receber aquele conteúdo lá na praça vai ver, pô, o cara dono do restaurante. É quem foi impactado. E do nada ele ficou sabendo que você destinou uma emenda para lá e aquela praça foi reformada com o trabalho seu. Então aí faz muito mais sentido. Então assim, raras as vezes você vai ver lá na rede do União Brasil um card assim, sabe? Aquela coisa assim, fria. O assim, dia eu tenho inclusive um checklist disso aí, do dia, do datas comemorativas. Sim. Então assim, é uma data de relevância nacional? O 7 de setembro, 15 de novembro? Beleza. Não é? Você tem alguma afinidade com o tema? É dia do policial civil, você é policial civil? Não, você é enfermeiro? Então, já não faz. Se você é enfermeiro, dia do policial civil, não tem pra quem você falar. A menos que sua esposa seja, você poste uma foto com ela. Então, tem alguma coisa recente, você tem uma foto lá com algum policial civil, com alguma emenda que você destinou para a Polícia Civil, tem alguma coisa nesse sentido? Não. Então não faz. Tem algo concreto, né? Você fez um projeto de lei? Não faz. Não precisa postar, sabe? Assim, para que você vai ficar forçando a barra? O eleitor sabe, cara, que você tá forçando a barra. Júlio, e a tradicional foto de reunião posada? Aí é foda. Vocês viram no Instagram, velho, que eu postei. Então, eu costumo falar que procurados. Ali é foto de barreira de futebol. Eu não falei que foto de barreira de futebol. Tá todo mundo, beleza. E assim, eu já me deparei com a situação de que tem que postar. Sim. Ainda tem isso, tem né? Tem a ordem se você que tem vem que de postar, cima para baixo. Se você tem que postar foto de reunião, aquela que tá todo mundo do lado um do outro, assim, ó. Sem futuro essa foto, mas beleza, recebeu uma ordem, tem que postar. Começa a legenda falando do que foi resolvido na reunião. Estive com fulano de tal. Não, velho. Não, faz o contrário. Resolvi que vamos asfaltar a rua tal. Isso quando não é no gerúndio, né? Recebendo fulano. Estivemos reunidos com o velho. Não, cara, começa do contrário. Começa assim, ó, vamos reformar
o asfalto de tal rua, ponto. Decidimos isso na reunião com o fulano. Pronto, acabou. Aí, beleza, tem que postar? Tudo bem, dá um jeito de postar e ficar interessante. Hashtag, impulsionamento lá para onde for e tal, tudo o que vem depois. Você tem que postar, dá um jeito de ficar interessante. É por isso que eu costumo falar, política é massa. Como vai ficar massa? Dá um jeito de ser. Meu Instagram mesmo, eu nunca, assim, das primeiras vezes que eu tô aparecendo assim para falar do meu trabalho. Mas o meu Instagram é de trabalho, foto tocando. Falar nisso, como é que é essa história aí de tocar? Onde é que entra o samba nesse enredo aí? Em que momento o samba aparece? Então, eu sempre fui do pagode, assim, gostei de tocar, toco, assim, em casa. Hoje em dia não é mais uma coisa que eu ganho pra isso, mas sempre gostei de tocar. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso usar meu Instagram pra trabalhar. Eu não tenho nada trabalhando, não tenho foto trabalhando, eu sempre tenho foto dos outros. Mas eu preciso falar. Eu comecei a dar palestra, viajei o Brasil para dar palestra pelo partido, para preparar os pré-candidatos e tal. E assim, na primeira palestra que eu fui, perguntaram qual é o seu Instagram para eu seguir. Eu falei, cacete, velho, ninguém vai saber. Se o cara pegou ali e vai falar assim, eu vi uma palestra de um cara que trabalha com política, o cara só toca. Não tem nada a ver. Aí eu falei, cara, eu vou ter que usar as fotos tocando para falar de política, porque é o único material que eu tenho. Então aí eu comecei a usar a foto, eu sempre tocando, porque são as fotos que eu tenho boas, relaciono um samba e dou uma dica, alguma coisa nesse sentido na legenda. Então, assim, sempre no meu Instagram vai ter uma foto, um samba e o porquê que aquele samba tá ali e dando uma dica para quem trabalha. Assim, dá um trabalho fazer essa relação, mas no final é bom porque, meus amigos que me conhecem do pagode não estranham aquele conteúdo. Porque eles estão me vendo tocando. Sim. A galera da política também não estranha, porque tá me vendo ali e tá lendo. Fora que coisa. Se torna algo interessante, diferente. E é interessante, assim. E também é bom que todo mundo ouça um pouquinho de samba, faz bem. Se você não escuta o samba aí que faz bem. Agora, eu fiquei sabendo que isso já evoluiu, né? Porque a história começou assim, mas hoje me parece que até paródia você tá fazendo, né? Então. Aí, assim, além disso, meu irmão trabalha com rede social também de político. Meu irmão trabalha hoje no governo de Goiás. E aí eu falei assim, cara, minhas fotos tocando estão acabando, velho. Eu parei de tocar. Eu parei de tocar em 2021, sei lá. Então as fotos são da antiga. Eu falei, cara, acabou, não tem mais foto tocando. Tanto que eu postei uma jogando bola também, que não tem nada a ver. Sim. Aí eu falei, cara, preciso. Aí eu falei com meu irmão, falei, cara, se a gente começasse a fazer paródia pro TikTok, pô, é massa. E meu irmão toca harmonia, eu toco legal. Percussão. Então assim, ele morando em Goiânia, a gente se juntou aí no carnaval e fez uma paródia. A intenção é a gente fazer outras vezes. Mas também nesse sentido, assim. Aí eu comecei a fazer uma paródia. Jingle, você já fez? Já. Ah, legal. Fiz funcionou? Vários. Funcionou. Massa. Funcionou, ficou massa. O Glauco não é sambista, mas ele também de vez em quando se de vez em quando eu gosto de brincar um pouquinho. Me amarro fazer jingle. Me amarro, assim, acho massa. A coisa mais divertida do mundo é fazer jingle, bota lá, fica ouvindo. Aí depois você vê na rua lá, cara, foi o que fiz. É legal. Mas assim, aí tem essa coisa do TikTok, porque aí de novo, o TikTok não é só dancinha, a gente vai fazer tocando. Aí eu comecei a fazer a letra, aí eu mandei a letra pro meu irmão. Falei, Del, olha essa letra aqui. A música é do Menos é Mais, a gente é fãzão de Menos é Mais. Aí mandei e falei, cara, a paródia é do Menos é Mais, aí que eles tocaram no BBB. Falei, pô, ficou massa, mas aí tem um problema. Porque a gente tava falando mal do político. Então era tipo assim, o político prometeu uma coisa e não entregou. Pô, mas o político é nosso chefe, velho. Você não pode fazer isso. Eu falei, velho, verdade. Então a gente tem que falar alguma coisa da nossa área. Pô, eu vou esculhambar meu chefe, não tem como. Aí a gente fez uma coisa mais assim, mais pra quem trabalha com política, não necessariamente sobre o político. Aí fez a primeira aí, do Iludidão Menos é Mais. Ah, legal. E você estava falando sobre, enfim, TikTok, sobre as redes, falou que você cria jingles e tudo mais. E assim, para você chegar onde você chegou, imagino que nessa sua trajetória você teve que colocar a mão na massa.
né, Júlio? Total. O que você acha, assim, como é o trabalho de um assessor de comunicação, né? O que você acha que ele precisa ter o domínio das ferramentas? Hoje em dia nós temos inúmeras ferramentas, né, que a gente precisa utilizar, sobretudo no digital. Como você acha que tem que ser esse trabalho? Cara, é impreterível que tenha o domínio das ferramentas. Vou dar um exemplo. Você está na reunião, Glauco, o político lá que ele atende, está aqui na reunião fechada, chegou o ministro ali. Quem vai tirar a foto? O Glauco. Se ele não souber mais ou menos tirar uma foto ajeitada, tá errado. Então, assim, eu já trabalhei com gráfica, sei bastante coisa sobre gráfica, por exemplo, esse panfleto, sei dizer qual é o papel, qual o preço mais ou menos que custa aquilo. Então, que é uma parte importante de campanha, Sim. muito importante. Eu trabalhei no monitoramento, na rede social, comentário, que é o básico. Na campanha de 2020 eu fui contratado para fazer tráfego, e em outra campanha só edição de vídeo. Já fui jornalista de cobrir, de escrever release. Então, assim... É um self-made man. Se você falar, pô, Júlio, saiu do partido, acabou a União Brasil. Se você me arrumar um trampo de social media, eu vou saber fazer. Se você me arrumar de edição de vídeo, eu vou saber fazer. De gestor de tráfego, eu vou saber fazer. Estudei pra caramba e vou continuar estudando. Não vou parar, não acho que eu cheguei assim, em lugar nenhum, muito... Quero chegar mais. Preciso continuar estudando. Mas para quem está começando, é até uma coisa legal de falar. Dê dicas para quem está começando, Júlio. Então, o principal é estudar. Não tem outro jeito. Precisa estudar. É difícil até estudar, porque é difícil ter conteúdo muito profundo. Hoje em dia tem MBA no IDP, eu inclusive fiz, muito interessante. Estudar. E mais do que estudar a ferramenta, o Instagram, o Reels, TikTok, edição de vídeo e tal, é estudar o contexto político. Não adianta nada você saber tudo sobre a rede social, hashtag, impacto, audiência, engajamento, e não entender o contexto político. Por quê? Vai chegar um momento que você vai precisar postar um carrossel de fotos lá. E aí o seu chefe está posado do lado de um cara que é de uma ideologia totalmente contrária ao do seu chefe. Se você não souber quem é aquela pessoa, o que ela já fez, mais ou menos onde ela quer chegar, às vezes você vai postar uma foto de um cara que vai ser seu concorrente na urna, na próxima, e vai levantar uma bola para ele. No programa eleitoral dele, ele vai falar, até meu adversário tá aqui, ó, me elogiou. Então tem que saber, além da ferramenta, tem que saber o contexto. Em dezembro do ano passado, eu fiz um curso de processo legislativo. O funcionamento das comissões na Câmara dos Deputados. Pô, eu preciso necessariamente saber isso? Não. Mas é importante eu saber. Sim. Entende? Porque às vezes quem está começando fala assim, pô, você mexer em tudo, do Instagram, eu sei tudo. Legal, mas você entende o contexto político? Você sabe que o União Brasil é fruto do Democratas com o PSL? E que o PSL era o partido do Bolsonaro? Você tem que saber isso, não tem como. E assim, isso aí é lendo. Vendo jornal, lendo notícia, acompanhando o dia a dia, conversando com as pessoas. Não tem muito pra onde, né? Assim, acho que todo mundo que trabalha com política já chega uma hora e fala assim, caramba, eu preciso indicar alguém aqui para esse trabalho e não tenho quem indicar. Você chegou no ponto, Júlio. Eu acho que é uma grande dor dos profissionais que trabalham com marketing político, que é de ter profissionais capacitados, mas não capacitados necessariamente na ferramenta, mas é no entendimento do marketing político, Total. das especificidades que a política traz. Então, a gente viveu isso, né? Vive isso diariamente quando a gente precisa contratar. Exemplo recente da campanha, a gente precisou montar um time grande para atender e simplesmente a gente teve que formar. A gente teve que capacitar o time e muitas vezes você não tem nem tempo hábil. São 45 dias de Com a pressão da campanha já acontecendo e você meio que ensinando o que é, né? Qual é a atividade. É aquela coisa assim, vez ou outra eu tenho que indicar alguém, chega algum parlamentar do partido, pô, você tem alguém para indicar, para trabalhar com comunicação? Aí falo, fulano, o deputado tal tá precisando. Ah, mas é de que horas a que horas? Quando fez essa pergunta, cara, não está pronto para trabalhar com política, porque não tem hora. Ó, dia 8 de janeiro de 2023, quem pensou que ia trabalhar nesse dia? Ninguém. Todo mundo que trabalha com política trabalhou nesse dia. Sim. Sim. Do nada os caras entraram no Congresso.
Se não, você tem que trabalha com interromper política, férias. Acabou. Interrompe férias, faz... Volta. a sua atividade requer isso. Claro. Né? Então, assim, aí você vai falar, não, eu só trabalho de segunda a sexta. Tudo bem, mas e se entrar no Congresso de novo? Você não vai combinar com os invasores que eles vão entrar de segunda a sexta e de 8 Só no horário de expediente. Não tem como. Aí você tem que trabalhar, pô. Sim. Se o político não se posicionar naquele dia, provavelmente ele teria que ter se posicionado. Sim. Quando a gente traz para a realidade de Brasília, por exemplo, o Congresso, o funcionamento do Congresso é terça e quarta à noite, noite, às vezes madrugada, e não tem o que fazer, você tem que estar, né, disponível. E eu vou um pouco além, porque não é só a formação propriamente dita, mas é a informação constante, porque acontece algo no nosso meio, um evento político, você citou a invasão, você tem que, se você não tiver o arcabouço do contexto daquilo ali, você não vai pegar aquilo em 10 minutos, não adianta chat GPT, Google, não tem jeito, ali você já tem que ter esse background, já tem que ter essa bagagem. Total, no dia eu lembro que essa coisa da informação constante é o que eu falo sempre. Cara, para quem quer começar, tem o Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Quai, tem o WhatsApp, tem o Telegram, mas tem a imprensa. Se você desconsiderar a imprensa, vai tomar uma barriga atrás da outra. Não tem jeito, cara. Porque quem dá a pauta é a imprensa. Quem é que noticiou? Foi alguém que noticiou que estava ali? Foi a imprensa. Sim. Aí você sai de onde você está, você tem que estar ligado na imprensa. Meu celular não para de chegar notificação. Às vezes chega, né? Fulano de tal agrediu o ciclano no Big Brother. Fulano de tal, o Neymar postou uma foto com fulano de tal. Mas, vez ou outra, chega uma notícia urgente de um político, de alguém que você tem que saber. E não adianta, cara, se você não está acompanhando a imprensa. Não tem como. Tem todas as ferramentas, mas uma que é indispensável é acompanhar a imprensa, que é isso que o Glauco falou, informação constante. Assim, acho muito relevante falar isso para quem está começando. Acompanha a imprensa. Aprende a ler o que está escrito na imprensa. Inclusive, pode acompanhar pelas próprias redes sociais, né? Claro. Porque todos estão nas redes sociais hoje. Não precisa ser a moda antiga de ler o jornal, né? Exatamente, porque assim, fulano de tal apresentou um projeto para acabar com a linguagem neutra. Às vezes você passa para frente como se fosse uma verdade. Não, ele apresentou um projeto ainda, vai para uma comissão, que vai para a Câmara, aprovou na Câmara, vai para o Senado. Então, assim, tem todo um caminho. Você tem que saber, assim, aprovou um projeto? Legal. Na comissão? Belezinha. Foi no plenário? Agora já é mais legal. Aprovou no Senado também? Agora sancionou, agora eu ganhei. Sim. Mas aí você tratou de linguagens, Júlio, que eu acho que como profissionais de comunicação, esse é o grande desafio que nós temos, que é de conseguir traduzir isso para as pessoas. Para a gente é muito natural dar toda essa sequência de fatos que você colocou agora. Apresentou, passa por várias comissões, vai a plenário, primeiro turno, segundo turno, aprova, vai para o presidente, sanciona, volta, pode derrubar, se ele, né, pode derrubar o veto, enfim. E aí, só que transmitir esse recado e traduzir isso para as pessoas, eu acho que é a grande questão da comunicação nos dias de hoje. Você conseguir passar essa mensagem de forma que as pessoas entendam. Porque está no nosso cotidiano, não está no cotidiano dela. Sim, não, é isso. O card, que normalmente vai ser por um card, isso aí. Você vai comunicar que seu projeto aprovou, você vai fazer um card. Você não vai falar assim, aprovado PLXX 2023. Pô, ninguém sabe o que é isso, o que você falou. Nem o que é PL, não na verdade. Não está presente na realidade das pessoas. Sim. Agora, se for aprovado, fim da linguagem neutra, aprovado no Congresso, aí você já passou a mensagem. Na legenda você vai colocar lá, hashtag PL12-2023, acabou. Sim. Mas assim, você tem que passar a mensagem primeiro. Eu falo muito isso assim pra galera lá que trabalha comigo. Não, prefeito tal, ganhou o prêmio, não sei o que. Tá. Quer dizer o quê? É o melhor prefeito do Brasil? Então pronto. Melhor prefeito do Brasil é a União Brasil. Acabou. Já passou a mensagem. Impulsionou lá para a cidade dele e ganhou.
Ganhei os 3 pontos fora do cargo. Agora, assim, até você contar que não sei o quê, que o prêmio é de não sei aonde, aí calma aí. Pô. É o que você tem que explicar demais, as pessoas já se perdem, até porque hoje tudo é muito instantâneo, é tudo muito rápido, Sim. né? A quantidade de informações, do acesso à informação que as pessoas têm hoje é enorme. Então, para você disputar a atenção sobre, né, das pessoas em um assunto que não é tão atrativo assim, apesar de, né, do seu bordão ser política é massa, mas eu acho que é isso, a gente precisa cada vez mais fazer da atividade política algo massa para que as pessoas se interessem. Eu vou te dar um exemplo, a gente fez lá no União Brasil, na semana a gente postou antes do carnaval. É um quadro que chama Rolê no Congresso. Esse quadro, a minha referência dele foi um cara que é blogueiro na favela da Rocinha. Não sei se vocês já viram, acho que ele chama Juan Juliette. E aí ele vai na favela da Rocinha, como é a saúde aqui na Rocinha? Pô, vou mostrar pra vocês, tá aqui assim, um posto de saúde, tal. No outro dia, como é que você faz pra pegar um mototáxi na Rocinha? Assim e tal. E eu fiz muito parecido com ele. Eu falei, cara, no Congresso ninguém sabe como funciona aquilo. Sim. Eu trabalhava lá dentro do Senado, não sabia direito. Chegou lá, a gente... E não é um funcionamento simples, não é complexo. Não é. Mas, pô, lá no Congresso tem uma barbearia. Sim. Eu demorei a saber isso. Lá tem uma barbearia que qualquer um pode chegar e cortar. E a gente fez isso no vídeo. Então, assim, pô, galera, estamos chegando aqui na chapelaria. Tem esse número porque os parlamentares deixavam um chapéu. Pô, que passa em detector de metais, muitos, tal, não sei o quê. E dentro disso aí eu vou passar uma mensagem. Pô, que eu acho legal... Tem um parlamentar da União Brasil ali trabalhando por você. Sim. Quando ele consumiu aquilo ali, pra mim já valeu. O que eu acho legal, Júlia, é que vocês utilizam uma linguagem atual, que é de vlog. Você fez um vlog de um dia no Congresso, que as pessoas têm muita curiosidade. Sobretudo assim, né, conforme o tempo passa, as informações vão chegando para as pessoas, o que aconteceu aqui no dia 8, né, que foi histórico, enfim. As pessoas têm curiosidade de saber como é lá dentro, né? E nós estamos aqui em Brasília. Então a gente tem essa vantagem de estar próximo, de estar, né, na sede, de conhecer a sede do poder. Então, por que não mostrar isso para as pessoas? Isso atiça a curiosidade delas. Né? E é mostrar da maneira como que as pessoas estão consumindo aquilo. Não adianta, assim, pô, dava para eu fazer um card. Como funciona o Congresso Nacional? Você sabia? Interrogação. Tem uma barbearia no Congresso. Beleza. Poderia ser. Não ia ser um post ruim. Sim. Mas o vlog é atual pra caramba. Sim. Você vai lá, você grava, você filma, você fala. Nesse caso é um amigo narra, meu. Né? Você narra. É um amigo meu do Rio, cara, que não tem nada a ver com política. Falei, irmão, tem como tu gravar pra mim o que é, cara, que você quer comigo? Cara, grava aí pra mim, só me manda um áudio no WhatsApp com esse texto aí que eu tô te mandando. Gravou, o vídeo deu certo. Agora eu vou fazer com outro sotaque, já uma outra curiosidade no Congresso. Então, pô, quantos metros tem um túnel do tempo? Quem são aquelas pessoas que estão lá no túnel do tempo no Senado? Legal. Por que eles estão lá? Passou ali rapidinho. Pô, o parlamentar da União Brasil aqui, que legal. Mas vamos voltar pro... Passei a mensagem que eu queria passar. Entendeu? Então, assim, entender como as pessoas estão consumindo conteúdo naquele momento. É isso. É difícil. Estar atualizado. É complicado. E aí, esse conceito ele também acaba encontrando uma característica das redes, que é a velocidade, né? Assim, é tudo muito perene, um post dura ali 2, 3 horas, já tem que colocar outro. Como é que você lida com isso? Porque te observando, eu vi que você já tem um método de trabalho. Assim, como é que é isso no dia a dia? Eu vou falar olhando para a câmera ali, pedir para o pessoal do RH não me demitir. Pessoal lá de cima, entendeu? Porque eu não faço planejamento de publicação. Eu não faço calendário de publicação. Por um simples motivo. Adianta hoje, depois do carnaval, eu postar a trend tudo vira capa de álbum? Já deu, já foi. Deu. Qual que é a trend de hoje? Não sei. Se eu tivesse programado um post antes do carnaval para entrar hoje, talvez eu teria perdido. Então, não faço planejamento de longo prazo. O que eu faço? Eu tenho os conteúdos de gaveta. Bom, conteúdo que é atemporal, que é frio, sim, que eu posso usar assim, quando deu tudo errado, eu uso. Só fala um pouquinho de conteúdo quente e frio, assim, para nossa audiência, quem ainda não está familiarizado. Não, isso é bem legal, cara, de falar, porque eu sempre tento ir no conteúdo quente. O que é isso? É
quando mais de uma... Eu defino assim, Glauco, você me desculpa, você é professor, eu não sou. Mas assim, o conteúdo quente é quando várias pessoas estão falando daquele assunto. Quando não adianta você postar, fica a dica aí, não adianta você postar nada quarta-feira, 9h30 da noite. Não posta, todo mundo vai falar de futebol. Não adianta. No dia do paredão do Big Brother, não posta nada. Ah, mas eu programei. Não posta. Então o conteúdo quente é isso. Se você vai falar na quarta-feira... A não ser que tenha um assunto muito concorrente. Que seja muito concorrente, exatamente, né, com isso. Mas tá rolando o paredão do Big Brother, o assunto quente é o paredão do Big Brother. O assunto frio é qualquer outra coisa que tange isso. Então eu sempre tento ir no assunto quente. Por isso que eu falei, a imprensa é indispensável. A imprensa que esquenta o assunto, normalmente. Ou o que está acontecendo na televisão, ou o prêmio do Oscar, paredão, jogo de futebol, é o que está acontecendo no mundo real, fora da rede social. Esse é o assunto quente. E por que eu falo muito dessa questão do quente? O grande mérito da Soraya nos debates, na campanha presidencial, foi a gente ter publicado as coisas em tempo real. O grande mérito foi esse. No primeiro debate, que foi o debate da Band, nenhum candidato fez em tempo real. Conta como é que foi a operação de guerra que vocês montaram. A gente estava, na verdade, a gente trabalhava no partido, no Senado, e o Senado fechava ali naquele horário, você tem que sair de lá, acabou, todo mundo fechou as portas. E eu falava, cara, não tem como a gente trabalhar à distância, porque nesse momento é muito complicado você fazer à distância. Você precisa de ganhar 2 minutos, 3 minutos, não tem como. 3 minutos é o tempo que carrega o vídeo lá. E eu fui todo mundo para minha casa. Então assim, minha equipe trabalhava todo mundo dentro da minha casa. Tem foto aí, depois eu posso mandar para vocês. E a gente fazia isso, acompanhava o debate em tempo real. Como? Um estava sempre gravando o debate em tempo integral, ele gravava tudo. Na verdade, 2 fazendo isso, um gravava pelo celular, no iPhone, aquela opção gravar a tela. Gravar a tela. Pronto, aquilo ali. Eu costumo dizer, cara, eu não fico inventando a roda, não. Eu faço as coisas do simples. Não fica esperando o vídeo com a maior resolução do mundo no dia seguinte, não, né? Isso aí é conversa fiado. Grava a tela do celular mesmo. Globoplay, baixou lá, transmissão ao vivo, ia gravando a tela. 2 fazendo isso, eu assistindo o tempo todo, um fazendo o Twitter, em tempo real também, no Twitter do partido. 2 gravando tela e mais 2 editando vídeo. Então assim, na minha equipe lá todo mundo sabe editar vídeo. Então assim, ela terminava de falar, a gente já tinha um corte e já publicava em tempo real. Qual que era a minha ideia com isso? Se a pessoa quiser consumir algum conteúdo de Soraya Tronic, primeiro vai sair aqui. Ninguém tem tanto interesse em Soraya Tronic quanto a gente. Então, assim, primeiro mas a gente vocês publicavam na página dela. Página né? dela em collab com a União Brasil. Ah, collab, sempre collab. Sempre collab com a União Brasil. Então, era isso. Então, por exemplo, no primeiro debate da Band, ninguém fez o tempo real. A gente fez, a gente soltou 7 vídeos. Se eu não me engano, um bateu, sei lá, 500 mil visualizações. Viralizou. Viralizou. E foi aquela coisa, cara, o Soraya Tronic, quem é essa? Muita gente perguntando. Eu lembro que no primeiro tinha aquele monitoramento do Google. Então as pessoas, assim, o mais buscado era a Soraya Tronic, porque o que ela tá fazendo? Pô, se tá todo mundo no Brasil buscando sua candidata, irmão, e você tem que estar na frente, assim, porque senão o Globo vai lá e vai dar a notícia que ele quiser dar. E não a que eu quero que saia. Então a gente fazia isso lá em casa. Loucura. Não tinha estrutura nenhuma. Sua família deve ter adorado, né? Não, e cachorro, e era confusão. E aí tem aquela coisa do gato net, né? Porque na sala tava demorando, no quarto já tinha acontecido. Então a galera que tava no quarto falava assim, vai, Soraya! E eu da sala, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu falava, entendeu? Tinha um delay ali. Mas assim, isso a gente ia ganhando esse tempo. E aí foi isso. Aí no segundo debate já teve acho que mais 2 ou 3 candidatos fizeram o tempo real. E no terceiro todo mundo fez. Que foi o candidato padre? Foi o candidato padre. E aí todo mundo já tava fazendo. Sim. Porque senão, cara, você já é notícia velha. Né? É notícia velha. No outro dia. Mas vocês lançaram uma tendência de cobertura de debates, né? Total. Então. Eu acho que sim. Eu não sei se os outros profissionais eu não conheço mesmo. Não tenho toda a humildade de dizer assim que. Pô, talvez eu não tenha inventado a roda, mas eu acelerei um pouco o que estava sendo planejado por eles, talvez. Não sei também, se quiser me falar, sei lá. Mas você pegou uma peça clássica, que é o debate eleitoral, e colocou na velocidade e na linguagem das redes. Rede social. Né?
Então, por exemplo, no terceiro debate, no segundo, que eu acho que era do SBT, ela já tinha falado o negócio da onça. Irmão, a gente passou uma semana buscando todo tipo de referência de onça. Todos. Onça e arranhado na tela. Por quê? Sabia que ela ia repetir aquilo ali. Na hora que ela falou de onça, a gente já tinha imagem de onça, a imagem da onça da novela. Passava de um lado pro outro, saía a Soraya andando aqui, saía do outro lado uma onça. Pode ver que os vídeos tem lá. Mas isso a gente já fez antes. Sim. Já se preparou. Quando ela falou onça, eu falei só, Gui, aquele esquema lá da onça. Beleza. A gente já tava com preparado. Houve um planejamento nesse caso, É né? claro. Então, assim, a gente já sabe. Por exemplo, no debate acabou que a gente nem usou isso, é até legal de falar. Mas a gente viu vários outros debates dos outros candidatos em campanhas anteriores. E eu estudei isso, passei vendo, assim, vi vários. Do Lula com Alckmin, do Lula com Serra. Porque se ele falasse alguma coisa que ele tá falando aqui hoje de uma forma e ele falou no passado de outra forma, eu já tava com antes e depois pronto. Então, a gente fez um do Jornal Nacional. Primeira entrevista do Lula no Jornal Nacional em 2022 e em 2002, quando ele ganhou. Então, tinha isso, assim. Então, a preparação é muito mais essa. Não tem como você premeditar, vou programar um post lá para entrar na hora do debate. Valeu, galera, gostei, adorei. Pô, não é assim. Sim. As pessoas não querem consumir isso, ela quer consumir o que acabou de ver na televisão. O real. O que as redes também estão falando, né? Exatamente. Porque tudo que estava ali no real acabava que ia sendo repercutido nas redes, mas vocês estavam dando aquela informação, né? Exatamente. Vocês estavam ali entregando aquilo de primeira, De né? primeira, pô, tem 1,5 milhão de pessoas no YouTube da Band assistindo o debate. Se tem 1,5 milhão no YouTube, tem pelo menos 1,5 milhão de pessoas que estão consumindo aquele conteúdo pela internet no celular ou em algum dispositivo móvel. E se ela está no YouTube, ela está no Instagram, não tem jeito. Sim. E aí ela consumiu no YouTube, na hora que ela rolava o feed dela, pô, olha aqui, acabei de ver aquilo. Like. E aí a gente foi tendo... Compartilhamento também. Compartilhamento muito. Por exemplo, no do candidato padre, já tinha rolado essa treta aí de padre, que ele não era padre, Sim. que a igreja não reconhecia ele padre. Virei, e tem lá no feed dele. Padre mesmo. de festa junina. Padre de festa junina. Desci o feed dele todinho, lá atrás tinha a foto dele, padre de festa junina. Quando a Soraya falou... Isso foi sensacional. Quando ela falou padre de festa junina, eu fiz uma artezinha no Canva mesmo, só escrito, eu não menti. E a foto dele de padre de festa junina. E tá lá, vários likes. Sim. Simples, uma coisa simples, sem arte exuberante, sem uma super produção. Não, é só você ter acertado e ter o timing, porque é aquela coisa do público quente ali, na notícia quente. O timing Sim, importa. Eu acho que o timing importa mais do que o conteúdo, inclusive. Tem essa teoria pra mim, Sim. assim, não vai entrar nesse método não, porque tem uma galera aí que sabe mais Do audiovisual que fica passando mal, né? De pensar que você grava a tela. Você botou com a uma imagem resolução. craquelada, É. pixelada. Aí você só olha, veja os números, eu gosto das métricas. No final de contas é isso, beleza. Sua fotona lá cheia de resolução. Sim. Deu 20 likes, a minha toda zoada, 200. Tá pronto, tá valendo, né, sabe? Não, muito bom. E falando, a gente contou um pouco da sua história, você já fez campanha municipal, campanha em Brasília, campanha presidencial, acho que você tem aí uma bagagem legal. Você tem fatos curiosos sobre isso, histórias engraçadas, enfim? Deixa eu ver. Tem uma legal, que é legal de campanha, assim, que eu até anotei aqui pra falar. Eu tava trabalhando com um Gadelha, não sei se... O meu professor também, Sim. como eu falei, estudei tanto que todo mundo dessa galera aí foi meu professor de alguma forma. E aí tava trabalhando com o Gadelha e a gente tava numa campanha e eu fiz um impulsionamento que nessa campanha eu tava só como gestor de tráfego. Fiz um impulsionamento e eu falei assim, Gadelha, tem alguma coisa errada aqui, cara, tá muito barato o custo, né, da campanha. A nossa campanha ficava 40 centavos, 50 centavos e essa tava dando 2 centavos. Eu falei, não, ô Gadelha, tem alguma coisa errada aqui, eu vou esperar amanhã para ver se o Facebook atualiza os dados. Atualizei 2 centavos. E daqui a pouco caiu 1 centavo. O que é isso? A gente fez uma campanha de impulsionamento com um público com interesse em linguagem de sinais, Libras. E ninguém escolheu aquele público na campanha. Sorte. O jogador bom tem que ter sorte. Sim.
Não, assim, Quando leiloou, vocês... leiloou, ninguém estava concorrendo com aquilo. Então, na campanha, costuma ficar tudo mais caro. Se você Sim. paga 30 centavos no clique, na campanha fica 1,20. Sim. 4 vezes mais tranquilo. E esse estava dando, sei lá, ele era praticamente de graça. E o candidato ganhou com muito voto de pessoas especiais. Ah, que legal. Que foi uma coisa assim, foi sorte, e o lugar dele, na verdade, sorte não, mérito dele. Sim, Assim, foi sorte porque a gente não imaginou que ia ser tão barato. sim. Mas foi mérito dele, ele gravou com o candidato pedindo voto em Libras, a gente impulsionou e realmente, o lugar dele, parabéns, porque valeu assim a pena. Sim. E tanto que eu não acreditava, eu falei assim, não, pô, tá errado essa porra, tá errado. Ah, tem uma do lugar dele, eu vou contar, posso contar aqui? Por favor, claro. Claro. Eu fui contratado para essa campanha aí era a campanha de 2020 e a campanha foi em novembro, né? Por causa da pandemia, foi adiado, a primeira vez foi em novembro. Aí teve o feriado de 15 de novembro, ou 2 de novembro, não sei, e eu viajei. Levei meu computador, eu trabalhava remoto mesmo, levei meu computador, editava vídeo e fazia impulsionamento. Fui, viajei tranquilo e tal, passei um dia, fui na cachoeira, voltei. Irmão, acabou a luz da cidade. Não era que acabou a internet, que eu podia rotear meu celular. Não, acabou a luz da cidade. E eu fiquei uns 2 dias simplesmente incomunicável. Faltava uma semana para acabar a campanha. A campanha era domingo seguinte, sério. E eu falei, caralho, o Cadeira vai me matar. Caralho, fudido. Aí ele pegou, quando voltando, ligou meu celular, pegou o sinal. Você é um irresponsável, filho da porra. Eu falei assim, xingando. Aí quando ele falou, você é responsável, eu falei, não, Gadelha, aí não. Eu não sou irresponsável, cara. Eu tenho muita responsabilidade. Levei meu computador. Acabou a luz da cidade, não foi por maldade, não. Acabou a luz, não tinha o que eu fazer. Não tinha o que fizesse. Aí, não, então é o seguinte, você não vai mais trabalhar comigo, não sei o que, me passa sua conta aí que eu vou pagar metade e também não quero mais saber de você. Eu falei assim, não, pega esse dinheiro e fica. Eu falei assim, eu não quero saber desse dinheiro. Não quero saber desse dinheiro. Eu também já trabalhei aí, já 40 dias também. Deixa isso aí pra lá, acabou e uma xingação. Aí passou os 2 dias, eu falei, cara, a gente sabe a deficiência de profissional no mercado, não tem tanta gente. De tráfego, então. Faltando 5 dias pra acabar. Não, e o estresse também, né? Assim, cara, Glauco, você ia arrumar um gestor de tráfego, faltando 5 dias pra acabar a campanha? A gente não tá conseguindo arrumar nem com 45. Aí eu pensei, na hora que eu pensei nisso, eu falei assim, quer saber, vamos ver se ele é doido mesmo. Eu falei assim, então beleza, desliguei. Aí passou o tempo, ele me ligou e falou assim, não, pô, vamos esquecer isso aí, vamos trabalhar e tal. Eu com certeza ele não arrumou alguém, porque se ele tivesse arrumado, ele tinha me mandado embora. Tenho certeza. Ele vai vir aqui um dia e vai falar. Mas o que fica da história não é ficar 2 dias sem falar com o chefe. Não faz isso, pô. É se preparar para as áreas que estão completamente deficientes de profissionais, galera. Né? Gestor de tráfego, quem quiser se preparar. Isso é uma dor do setor, viu? É importante que quem está assistindo saiba. Nós montamos equipe aqui, o Júlio monta equipe lá, ou para gestão de mandatos, ou para gestão de campanhas, e é uma dor constante conseguir formar um time que entenda do segmento, né? O segmento tem especificidades, ele não é simples de entender, precisa gostar, não adianta não gostar de política e querer trabalhar no meio que não vai dar certo. E é necessário a formação constante, que também parte de uma iniciativa de busca, também não tem tantos lugares assim para se formar, mas uma vez formado, eu posso até dizer, eu te garanto que você vai ter lugar no mercado, porque o mercado está carente de profissionais de todos os segmentos de comunicação que estejam aptos a trabalhar com política, né? Com campanhas, com mandatos, com institucionais, enfim. E é bem delicado isso, porque, por exemplo, o gestor de tráfego, normalmente, o resultado dele é mensurado conforme as vendas. Sim. E ele é remunerado por isso, né? Sim. Então, ele vendeu X%, o X% é seu. O político não vende nada. Você não vende, você vende a imagem. Você vende a imagem. E quando que ele vai ter essa prova? Daqui 4 anos. A conversão é nas urnas. A conversão é nas urnas. Então, isso aí é difícil você, né, mensurar e saber que está dando certo e tal. Por como que você vai mensurar isso. Então, é uma coisa legal de se falar, assim, da especificidade do mercado mesmo. Júlio, eu estou muito feliz de ter iniciado aí com chave de ouro essa temporada. Olha, foi tranquilo. Agradeço aí a tua presença e sucesso na tua caminhada, né?
tanto no samba como na política. Eu que agradeço, assim, cara, de verdade. De novo, eu não acho que eu cheguei em lugar nenhum, assim, ainda. É legal o trabalho que eu tenho, a história que eu posso contar, que eu fiz mesmo. Mas longe de mim de arrogância, assim, de verdade, cara. Se algum momento soou isso, assim, me desculpem todos. E agradecer, porque eu estudei bastante, cara. Muito. O Glock é testemunha. Sim. O Rodrigo Gadelha é testemunha. O Marcelo Vitorino é testemunha. O Lucas Pimenta é testemunha. O Guga Fleury é testemunha. Todos eles são testemunha. Porque todos eles deram cursos. Eu fui lá, paguei, estudei e estudo até hoje. Vou voltar a estudar agora. Então, se eu puder fazer dar uma dica aqui de verdade, estuda, cara. Estuda. E não é só estudar a ferramenta, é estudar o contexto, ler o jornal, assistir o Jornal Nacional, assistir o Jornal da Globo, o Jornal da Record, porque isso no final é muito importante. E eu agradeço de coração, assim, poder falar um pouco. Na próxima vez que eu vier aqui, eu quero ter vindo falar de uma campanha presidencial que eu ganhei. Legal. Se Deus quiser vai dar certo. Não Vai sei de quem ainda. Vai surgir um candidato ainda que eu vou poder, né? Que ainda não tem, mas vai vir. E agradecer que precisarem, podem contar. Eu queria encerrar com uma pergunta para você, Júlio, que é para você definir em uma palavra. Eu vou fazer a pergunta e você complementa com uma palavra, tá? Política boa se faz com... Instagram. Legal. Tá bom. A gente está encerrando o nosso primeiro episódio do podcast do Mentoria Eleitoral. Queremos agradecer quem está conosco até aqui, vendo todo o nosso episódio. Vamos relembrar de seguir o nosso Mentoria Eleitoral, @Mentoria Eleitoral no Instagram. Mentoria Eleitoral aqui, nosso canal do YouTube. Vamos nos inscrever no nosso canal. E eu quero pedir para o Júlio deixar as redes dele também, para quem está nos assistindo, por favor. Então, como eu falei, minha rede não é simplesmente profissional, assim, eu que tô lá, então, vez ou outra... Você é ser humano. Vez ou outra você vai me ver tocando, na verdade, vez ou outra você vai me ver trabalhando, a maioria você vai me ver tocando, vou curtir carnaval, vou brincar, vou pra festa mesmo, mas meu arroba é Júlio C. Pontes, vai no Instagram mesmo, daqui a uns dias eu vou lançar um site, chama Política é Massa, que fala um pouco do meu trabalho mesmo, mais ou menos o que eu falei aqui, e YouTube, enfim, essas outras coisas, mas por hora tô chegando ainda. Então, Júlio C. Pontes no Instagram. Legal. E também, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários assuntos para que a gente traga para os nossos próximos episódios, fiquem aí à vontade que a gente vai atender vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Júlio. Valeu, tchau. Tchau.